Tá ouvindo aí? Que música é essa, hein? Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Acabei de pintar a unha, nem limpei, vim aqui falar com você. Falar sobre como receber nossos milagres. Parece tão fácil, né, falar a respeito? Mas é possível. E eu tenho certeza que você já viveu muitos milagres na sua vida, mas eu acredito que também espera alguns milagres, tem esperado. Eu nem acabei de pintar as unhas, nem limpei, tá aqui, ó. Porque estou eu aqui bem reflexiva, depois de um dia, né, de atendimentos, de ouvir muitos desabafos, frustrações, e de me deparar com uma mulher que há mais de 30 anos espera o seu milagre. E já muito frustrada, triste, em muitos sofrimentos, fragilizada. Já tem perdido a esperança. E você tem perdido a esperança do milagre que você tem pedido ao Senhor? Há quanto tempo você tem pedido um milagre ao Senhor? Quantos você já recebeu? Me conta aqui nos comentários. Seja bem-vindo, você que está entrando aí. Você tem noção de quantos milagres você já recebeu até hoje? De quantos ainda você não recebeu por alguns motivos? Eu quero te contar sobre alguns desses motivos pelos quais nós não recebemos nossos milagres. E eu venho aqui também como forma de louvor a Deus, ao Criador, ao Eterno, testemunhar alguns dos milagres que eu já recebi até hoje, para quem sabe ampliar a sua fé, edificar a sua vida. Você sabia que louvar a Deus não é só não é cantar simplesmente isso, louvar lá na igreja, em casa? Não, louvar a Deus é dar testemunho de vida, ser grato, verdadeiramente grato pelo que Ele nos faz, servir ao próximo. São muitas as formas de louvar a Deus. Contemplar suas belezas, suas criações. E principalmente amar a nós mesmos. Ele primeiro, depois a nós. Nada é tão lindo quanto amar Ele primeiro e depois a nós. O amor próprio. Você tem se amado? Ou você tem se desrespeitado para caber na vida de outras pessoas? É uma live surpresa, sem pauta, mas eu convido o Espírito Santo para estar aqui agora, para me direcionar nas palavras, para trazer tranquilidade ao seu coração, para quem sabe te gerar novos aprendizados, uma nova consciência, e para que você se desperte para os seus milagres, para realizar, para que Ele realize os milagres na sua vida. Sabia que não depende só dele? Não mesmo. Depende de nós. E sempre vai depender de posicionamentos e sempre vai depender de processos. E o que esse assunto casa com a religiosidade? O que é religiosidade?
Vou falar muito sobre isso nos próximos dias. Tenho dito já nos stories. Dá uma olhadinha, vai expirar hoje um caso clínico que eu deixei nos stories, explicando, falando a respeito sobre uma dinâmica familiar complexa, muito complexa, lamentável, e que muitas vezes nós profissionais apenas temos que aceitar, orar pelas vidas, mas aceitar o destino daqueles que não estão prontos para a transformação, mas continuarão em sofrimento. Justamente, sabe por quê? Porque espera milagre sem se posicionar. Espera milagre sem atitude. Espera milagre sem querer passar pelo processo para chegar ao milagre. Porque sabe qual é um dos principais projetos de Deus? É que nós nos fortaleçamos no processo. Dos desejos maiores do Criador é que nós amadureçamos e nos fortaleçamos no processo. Pensem comigo. Eu vou dar um testemunho, vou dar alguns testemunhos aqui meus. E quem sabe você, em breve, desperta, né? Deixa aqui nos comentários ou abre a câmera nas suas redes sociais ou nos lugares onde você vai. Fala um pouco sobre o que Deus faz na sua vida, sobre o que Ele fez. Testemunhe um pouco dos seus milagres. Isso é muito importante para transformar outras vidas. Mas pensa comigo. Imagina se tudo o que a gente quisesse, se todos os nossos milagres, se a gente fizesse, orasse, pagasse um preço de jejum, oração, ler palavra, acreditar que são os nossos rituais religiosos que vão trazer o milagre de Deus. Mas aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, na nossa vida, dentro de casa, aquilo que a gente precisa deixar ir, mudar o comportamento, parar de falar, alguma coisa que a gente precisa mudar em nós, principalmente, a gente não muda. E acredita que só o ritual religioso, subir o monte, ler a Bíblia, sem transformação. Imagina se Deus, todas as vezes que a gente pedisse um milagre, Ele realizasse. Peça um milagre como se fosse uma varinha. Faça um ritual religioso e aí Deus, pronto, filho, filha, tá pronto. Você jejuou, você leu a Bíblia, você subiu o monte, você orou, pronto, tá aí o seu milagre. Você acredita que é assim mesmo? E as transformações que Ele espera de nós? A transformação principalmente na alma, no coração. E o que Ele quer ver, Ele quer propiciar que o processo transforme em nós. Imagine, é a mesma coisa de um pai. Que o filho chora, o pai realiza. O filho grita, o pai faz. O filho pede, implora rapidamente, sem que o filho se transforme, sem que o filho mude, sem que o filho peça perdão, sem que o filho obedeça, sem que o filho entenda o poder da autoridade do pai e a mãe, sem que o filho se responsabilize pelo que ele tem que se responsabilizar. O pai e a mãe vai lá e realiza o desejo, faz o milagre. Como será o comportamento dessa pessoa? Como cresce esse indivíduo, essa pessoa? Cresce forte? Cresce resiliente? Cresce maduro? Amadurecendo?
cresce prosperando, cresce com empatia, sabendo entender as pessoas, ter compaixão pelas pessoas, ou é muito pelo contrário? Fala aí pra mim. Opção 1 ou opção 2 que eu vou falar agora? Cresce birrento, cresce em paciência, cresce em resiliência, cresce frágil. Diante dos desafios da vida, vai ter tanta fragilidade, né, emocional. Vai correr, ou vai chorar, ou vai chamar o pai e a mãe para ajudar. Quantos são os sofrimentos mentais desses filhos? Que tudo que querem, os pais realizam. Sem mostrar o caminho do processo, o caminho da transformação. O caminho da responsabilização, das trocas. É um processo. Eu preciso ver mudança em você para que eu te entregue isso. Eu preciso ver maturidade em você. Imagina um filho, uma criança que com 3 anos grita: eu quero um celular, eu quero um iPhone, eu quero um iPhone, eu quero um iPhone. Você acredita que uma criança de 3 anos tem capacidade cognitiva, emocional e espiritual, é fortalecido o suficiente em todas as áreas para ter na mão um celular? E os pais realizam esses desejos. E o que está acontecendo? Eu estou só tentando ilustrar um pouco, porque muitas vezes, quando o milagre vem, o presentão, né? Aquele presente chega, sem nós estarmos preparados, fortes o suficiente, seja no corpo, na mente ou no espírito, nós seremos destruídos. Milagre sem processo traz destruição. Sabia disso? Já pensou sobre isso? Se você já pensou, escreve aqui nos comentários. Sim, eu já pensei. Se você não pensou, escreve: não, Ana, nunca pensei sobre isso. E essa é a verdade. Muitas vezes nós não recebemos os milagres porque não estamos prontos para suportar aquela bênção. Para dar testemunho daquilo, para ter maturidade o suficiente para não nos engrandecermos, para não nos tornarmos vaidosos, para não receber e sair por aí, sabe? Passando por cima de todo mundo. Mas o principal foco de Deus nem é esse, nem é sobre isso, sobre a nossa simples vaidade. Nós precisamos ser quebrados no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Lembra aí, voe, V-O-E, voe. É preciso nos libertar do V, vaidade, o O, orgulho, o E, egoísmo, para voar livre. Muitas vezes Deus não nos entrega o nosso milagre, porque nós não enxergamos em nós mesmos o quanto ainda somos orgulhosos, vaidosos e egoístas. E o quanto isso nos enfraquece, o quanto nós estamos frágeis para receber o melhor de Deus. Porque se receber, vai passar por cima dos outros. Não vai ter empatia com as pessoas. E tem outros propósitos por trás, que é o passar pelo processo para ser fortalecido. E é bem verdade que a cada vez que nós deixamos vaidade, orgulho e egoísmo durante o processo, que nós entendemos que precisamos buscar ajuda, que nós entendemos que precisamos deixar nossas máscaras, nossos personagens, sabe? A mentira que nós inventamos para nós mesmos, para sobreviver. O que a gente aprendeu
a contar as historinhas que aprendemos a contar para nós mesmos sobre quem nós somos, uma identidade corrompida, mentirosa, para viver na sociedade, para ser aceito pelos outros, para agradar todo mundo, com medo de rejeição, com medo de ser expulso dos ambientes, com medo de não pertencer a ambientes, a pessoas, a lugares. Muitas vezes nós nos vestimos de personagens e colocamos máscaras. Nos tornamos outro ser que não é aquilo que Deus colocou em nós. E o processo do milagre, ele exige que nós tiremos nossas máscaras, nossos personagens, parar de fingir que é forte demais, parar de fingir que é santo demais, parar de fingir. Sabia que algumas pessoas, inclusive, se fingem de infelizes para estar no meio de pessoas infelizes só para ser aceita? Você sabia que algumas vezes, eu precisei me calar. Algumas vezes eu precisei não manifestar a minha paz, a minha alegria, a minha contentação. Sabe para quê? Para não afrontar, para não fazer mal, para não causar ódio, às vezes inveja, perturbação em pessoas que são muito infelizes, que falam que ser cristão é ter que sofrer muito mesmo, é sofrer, que aqui na terra vai ser uma vida infeliz mesmo, e não é por aí, não é por aí, não, isso não é plano de Deus para a nossa vida. No processo temos sim sofrimentos, temos lutas, mas Deus nos dá a paz que excede o entendimento. O fardo dele é pesado, a Bíblia fala que é isso? Ou é leve? E o jugo dele? É o quê? Suave? Não é? Ele não pede para nós aprendermos mais dele, que é manso e humilde de coração? Para que fôssemos a ele quando estivéssemos cansados e sobrecarregados, que ele nos alivia? Isso é verdade. E por que tanto cristão insiste em falar que para ter a salvação, que tem que viver nessa terra uma vida penosa, sem paz? Eu já tive que me calar, eu já tive que suprimir a minha verdade algumas vezes, para ouvir as pessoas falarem que é assim mesmo, que a vida é sofrida, que aqui não teremos paz, que aqui não teremos... E a paz que excede o entendimento? E os pensamentos que ele tem sobre nós, que a palavra fala, são pensamentos e planos, né? De paz e bem, e não de mal. Insistem em falar porque o cristão, Paulo isso, Paulo aquilo, o apóstolo Paulo, né, sofreu, e é verdade, a gente tem que aprender muito com Paulo sobre o quanto, né, a gente em tudo dá graças e o quanto nós somos felizes e podemos ser contentes no muito e no pouco, porque de tudo faltou na vida de Paulo e assim também na minha vida e na sua vida. O ser cristão é saber viver tanto com muito quanto com pouco. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O que é o tudo posso? Não é sobre tudo eu posso tudo. Não é sobre isso. O tudo é, eu posso passar por necessidade, eu posso passar por luta, eu posso ter bonança, eu posso ter prosperidade naquele que me fortalece.
Falam tanto sobre misérias, sobre o cristão ter que ser miserável. E descartam outras histórias, Davi, Salomão. Mas eu vim falar sobre milagre. Milagre. Eu já recebi muitos milagres. E você? Mas quais você ainda espera? E lembra sobre a religiosidade. O religioso, o espiritual. Ser espiritual é uma coisa. Mas ser religioso é acreditar que Deus só vai te entregar o que você precisa diante de rituais. O religioso nega a ciência. O religioso acredita que Deus é obrigado a fazer, sem que eu precise buscar um médico, sem que eu precise buscar qual especialidade que for, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra. O religioso fala que Deus vai curar, que não precisa tomar remédio. Você viu o estudo de caso clínico que eu coloquei nos stories? Vou trazendo pro feed. Eu acho muito relevante, teve muitos comentários no direct de pessoas me pedindo para continuar manifestando. E não é uma guerra, não é uma luta contra igrejas, não, igreja, instituição, nem igreja, pessoas, não é sobre isso. É uma batalha espiritual que foi travada da religiosidade contra a espiritualidade. Eu estou do lado da espiritualidade. E estou aqui para ajudar pessoas a se despertarem sobre os malefícios, sobre os prejuízos, sobre os adoecimentos físicos, mentais e até espirituais gerados pela religiosidade. Prometo que nos próximos dias farei uma live só para falar como surge a religiosidade, como ela é passada, o que o não perdão está relacionado a isso. Virei nos próximos dias para fazer essa live com muito amor, para que você aí espalhe essa consciência, para que você tenha essa consciência, para que você se manifeste. Lembra, não é uma guerra contra pessoas. Foi uma batalha que foi travada no mundo espiritual. De pessoas que muitas vezes está vindo de geração, está passando a religiosidade de geração em geração. E a gente precisa quebrar esse ciclo. Porque lembra, o religioso ele nega a ciência, inclusive, porque ele acredita que é na base do submonte, que é na base só da oração. Claro que isso é importante e que nós não, né? Mas o religioso ele adoece. Existe o toque religioso, a pessoa começa a ouvir voz, a pessoa começa a ter pensamentos intrusivos de acusação contra ela. O religioso sofre, muitos sofrem, ou outros fazem os outros sofrer muito com as suas acusações, com os seus dedos, com o seu moralismo. São pessoas não tratadas na alma, que têm muito medo de Deus, elas morrem de medo, elas têm muito medo de Deus, elas têm muito medo de castigo. É um jugo, é um fardo muito pesado na vida do religioso. Não há psiquismo que suporte tanta opressão. São pessoas oprimidas, oprimindo mais pessoas. E muitas vezes passado em culturas de igrejas, em culturas familiares, passar de pai para filho e assim por diante. Você está pronto para essa batalha? Você está pronta? Da espiritualidade ante a religiosidade.
mas com amor, entendendo os nossos irmãos. Muitos estão cativos, presos em suas mentes, muitos já na loucura, negando tratamento psiquiátrico, negando as psicoterapias, negando as medicações necessárias para trazer, para compor novamente a química do cérebro. Se esquece que somos sim primeiro um espírito, mas temos uma alma onde estão as emoções, os traumas. Onde estão os pensamentos, onde estão as crenças sobre tudo que eu creio, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre o que Deus pensa sobre mim. Isso é alma. E se esquece que nós temos um corpo físico, cérebro físico, cérebro. Psiquismo é invisível, existe o cérebro físico. É aqui quando o médico racha isso aqui mesmo com a serradeira, com a furadeira, sei lá, usa tudo isso. E aí encontra-se mecanismos aqui dentro, componentes químicos. O religioso, ele nega que nós precisamos também do auxílio no corpo. Não é só sobre pedir a Deus milagres, sem agir, sem o processo para chegar ao nosso milagre. E se você vive sob condenação, se você vive sob esse jugo, se você é uma pessoa religiosa, se você se tornou um religioso por conta de convivência com religiosos, se você se sente oprimido, seja você o religioso ou qualquer um desses dois aí, se você se sente oprimido ou oprimida por conta do peso do Deus punitivo, do Deus que castiga, do Deus que não esquece do seu pecado, como assim? Depois de você pedir perdão, arrepender, Deus não esquece? Do Deus que fica aí na sua mente, que nem é o Deus criador. E são as crenças, são os pensamentos. Muitas vezes são pensamentos intrusivos. Pensamentos que levam pessoas a crise de pânico, crise de ansiedade, que levam pessoas a convulsões, paradas respiratórias, cardiorrespiratórias, que vão parar nos pronto-socorro, nos hospitais. Por conta do jugo, do peso que lhes é imputado. Se você vive sobre esse jugo, eu estou aqui para te dizer que o nosso Pai, o Criador, é Deus de paz, compaixão, de amor, de graça, sabedoria. Não é como nós. Eu não estou falando sobre pecar. Mas o religioso, ele encontra pecado onde não tem. Ele acha pecado nas pessoas aonde não tem. Ele inventa pecado, ele inventa mais ritual, porque ele também está doente, muitos estão doentes. Mas outros se tornam perversos. Existe religioso perverso. Existe psicopata religioso. Existe narcisista religioso. Que tá para massacrar as pessoas, para imputar mais medo, para tirar o que eles querem. E muitas vezes o que eles querem, às vezes nem é tanto dinheiro, é o status, é o poder, é o domínio. Essas pessoas amam gerar reações nos outros para que elas se sintam bem, é o suprimento delas, é gerar no outro o medo, a angústia, a culpa, ver que o outro tá com medo dela, isso traz prazer pro ego frágil dessas pessoas. Se você vive debaixo desse jugo,
eu desejo e profetizo na sua vida que, em nome de Jesus, que caia por terra. Que o Senhor, o Criador, dê ordem aos anjos dele para te visitar aí agora. Em nome de Jesus. Para te visitar aí agora. Para quebrar todas essas cadeias, todas essas mentiras. Para tirar da sua mente toda a acusação do maligno. Você não é possesso pelo maligno. Você que aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, você jamais será possesso pelo maligno. Mas o que o religioso vai colocando na sua mente, ou que pôs, ou que talvez você seja o religioso opressor, mas que também foi oprimido por outros religiosos, ou que tem sido oprimido por outros religiosos, entenda, a química do seu cérebro foi tão corrompida, seus pensamentos, gerou tanta opressão na sua vida, que aí vem os adoecimentos, mas existe um Deus na sua vida. Não tem como você ser possesso. Não tem como. Se você já aceitou a Ele, não tem como. Mas existem os dardos e as setas malignas que se utilizam das suas fragilidades para perturbar a sua mente. Mas eu declaro em nome de Jesus que você, com autoridade no nome de Deus, tem poder. O poder que é dele, não é nosso. Para combater esses pensamentos, para combater essas setas. Porque o nosso Deus, o jugo é suave e o fardo é leve, Não há mente que suporte tanta culpa, tanto peso. O religioso nega a ciência, como eu já falei. Sejam bem-vindos todos que estão aqui na live. Já estou quase encerrando já. E aí? E o seu milagre? Vamos encerrar falando de milagre? Você sabia que Deus, Ele capacita o ateu, o agnóstico, o incrédulo, até o ímpio para cuidar de nós? Capacita. Basta que estes, mesmo eles não crendo, mesmo eles rejeitando, muitos deles estão bem intencionados, querem trabalhar, querem servir, se sentem bem em fazer bem às pessoas, ou simplesmente porque querem se mostrar, porque querem mostrar serviço, porque querem ter resultados. E aí Deus entende, Deus usa essas pessoas para trabalhar por nós, pela nossa vida, nossa saúde, pelo nosso bem-estar, em qualquer área que Ele está aí, seja na área da alimentação, da construção, da saúde mental, da saúde física, da saúde bucal. Deus capacita todos que estão dispostos a servir. Todos, sem exceção, não é só o cristão. Até porque cristão é uma expressão inventada, né? Jesus, Yeshua HaMashiach, o verdadeiro nome dele. Ele era judeu e seguia as tradições judaicas. Nunca seguiu o cristianismo, nem inventou o cristianismo, nem fundou a igreja. Aí você tá entendendo quando eu falo sobre cristão, né? Então, para finalizar essa live aqui sobre milagre, quantas pessoas não estão buscando ajuda profissional? Seja de qual for, seja tá precisando de um advogado, às vezes tá precisando até de uma cozinheira, tá precisando pegar uma marmita para largar a sobrecarga, porque acredita num Deus penoso, Deus que para você ser uma boa esposa, você tem que ser perfeccionista, que a mulher sabe. Não é por aí não.
Não. Primeiro que seu marido tem que te resguardar. O homem que teme ao Senhor, que é o cabeça da casa, ele que tem que te resguardar. Sabia que se na sua casa é você quem mais está ajoelhado, você mulher, que mais vive de joelho, quem mais vive em oração, sabia que a ordem está errada? É. A ordem está invertida. Mas esse é assunto para outra live. Não quero trazer mais peso para sua vida, mas trago verdades. Verdades universais. Não é verdade que depende de pontos de vista. Existem verdades que são verdades, puras verdades. O seu milagre, por que você não recebeu ainda o seu milagre? Vou te contar 2 milagres que eu recebi. Só 2. Entre milhares. Bora lá. Talvez você não saiba, mas eu sou deficiente visual. Eu só enxergo 50% de um olho só. Desse aqui, 50%. Desse aqui, só vulto. Vou te contar um pouco da história rapidinho pra você entender o milagre, tá? E há quase 13 anos eu transplantei rim e pâncreas. Quase 13 anos, voou, né? Pra quem me conhece e quem sabe da história, deve pensar a mesma coisa, não voou? Parece que voou, mas foram tantos processos até aqui. Tantos. E para estar aqui falando convosco, tanto cuidado que eu preciso ter, tanta renúncia, mas estou em paz. É possível passar pelo caos. Ou para que aparentemente pareça, né, para muitos que ela tá assim, nossa, será que tem paz? Será que tá feliz? Sim, sou feliz em Jesus. Yeshua HaMashiach, tenho paz. Me sinto completa, inteira, suprida, completamente suprida por Ele. Não sinto falta de nada. Tudo que vier, tudo que vem a mim, sabe para que serve? Para transbordar. Para me ensinar sempre, mas para transbordar. Nada vem para me completar. Nada para me completar. E em você? Você está buscando coisas para te completar? Pessoas para te completar? Sua metade? Só que eu te digo, para eu chegar nessa inteirice aqui, nessa solitude, não solidão, houve um processo de fortalecimento, onde eu decidi passar por ele, encarar, me encarar. E você? Conta pra mim. Rasga isso pro mundo. Tira suas máscaras, lança fora seus personagens. Seja você. Não queira agradar todas as pessoas. Quando você mostrar a sua verdadeira face, você vai entender quem realmente merece estar por perto, quem realmente compensa estar por perto, quem realmente te ama, quem só te usava. Perca o medo de ser rejeitado, perca o medo de não ser querido. É o religioso que quer ser perfeito, mas não consegue, não existe. Pinta uma máscara de perfeição, mas ele sabe que ele não é perfeito. O religioso precisa muito para chegar à santidade. E eu vou fazer uma live sobre isso. Então bora lá falar sobre esses milagres. O que acontece? Vem na mão os meus milagres, esse transplante de 2 órgãos de rim e pâncreas? Vem na mão? Não. Foi só orar, jejuar
Subi monte. Na verdade, eu não subi monte. Eu consegui a minha vida. Orando, às vezes jejuando. Não só por esse motivo da minha saúde, né? Claro, recebi oração de pessoas, né? Nunca falei muito da minha vida, sobre os meus tempos de batalha com os outros. Eu acredito que dentro das suas batalhas, né, nas suas lutas, é importante que você saiba bem e passe na peneira, no funil, para quem você conta. E aí, Tiago Pimenta, bem-vindo, querido. Transbordando, mano. É isso aí, Tiago. Transbordando, bora transbordar. E eu acabei de falar, antes de você chegar aqui, eu acabei de falar sobre transbordo. Sobre quando nós somos inteiros, completos com Cristo. Tudo que vier é só para ensinar e transbordar conosco. E aí é sobre isso, é sobre transbordar. O que eu sinto, transbordar o aprendizado, né? Tentar passar para as pessoas o que a gente aprendeu, partilhar o testemunho de vida. Então, Tiago, estou quase finalizando já a live, falando sobre milagre. Porque para a gente receber milagre, nós precisamos abraçar os processos. E muita gente está querendo milagre sem processo. Muita gente está querendo milagre sem se despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E eu falo aqui talvez com um pouco de autoridade, ou muita, não sei. Sabe por quê? Imagina uma criança que com 10 anos, depois de muita luta, de muitas idas ao hospital, com 10 aninhos, emagreci 10 quilos em uma semana, passando na mão de vários médicos, hospital, posto de saúde, aquela coisa toda. Demorou muito para descobrir uma diabetes, para furarem o meu dedo e descobrirem que a glicose estava acima de 600. Já fui com cetoacidose, convulsionando já para o CTI. Fui desfibrilado, acho que fala assim, gente, que é da área da saúde aí, desfibrilador no meu coração. E já saí do hospital, uma criança tomando insulina, aplicando insulina em mim mesma. E de onde veio essa diabetes? De um sistema familiar absolutamente disfuncional e desafiador. Com muitas pessoas abusivas. Só que, tá vendo? Muitas pessoas não conhecem a sua história e vão te julgar. Ah, mas por que o diabetes deu problema nela assim? Ah, não fez dieta? Ah, não cuidou? Graças a Deus, enquanto tem muitas crianças que a mãe faz o lanchinho, leva na escola, né? Vai lá aplicar insulina na criança. Não, eu não tive nada disso. E minha mãe não tinha condição psicológica para isso. Meu pai já tinha morrido nessa época. Eu me via e vou falar assim, sem pretensão nenhuma da minha mãe, eu fui colocada no lugar de mãe dela desde a infância. Por isso, muitas crianças parecem tão maduras, mas é por pressão, sobrecarga. Não admire, tenha compaixão de crianças que parecem maduras. Entenda que é porque elas carregam fardos que não são delas. Fardos que elas não têm condição de carregar. Mas tá tudo bem e tudo vai se transformando em aprendizado. Tem perdas? Entenda que nem tudo depende de Deus, depende do que a gente carrega de sistema familiar. Por isso eu tô aqui trabalhando com família, por isso que eu tô aqui nesse chamado para ajudar as pessoas. Bora, Tiago, bora fazer outra live, só se avisar. Tamo junto, tá, querido? Para despertar, para levar, né, o amor, conhecimento, um pouco do que a gente tem, né? Então, estamos aí, estou aqui. Então, aqui tá uma pequena parcela do meu chamado de estar com família, de entender dinâmicas, né?
E depois de ter estudado tanto e não paro, tô sempre especializando, sempre fazendo cursos, sempre tá viajando e tudo mais e lidando na prática com famílias, né? Sendo aprimorada, passando por um processo para ajudar mais pessoas, para compreender melhor todas as facetas da mente humana, do comportamento humano, das famílias, do que é ser pai, mãe, filho, é tanta coisa, não vou estender aqui. E aí, foi quando, aos 20 e poucos anos, eu não vou lembrar aqui com muito detalhe não, vamos lá, rapidinho. E aí veio o problema da visão, que quando descobriu já estava assim, já quase ficando cega. Vou resumir aqui assim, bem resumido mesmo, sem pôr detalhes, senão essa live vai dar 3 horas. E aí, eu passei por uma primeira opinião e sempre falo, é importante, falo até para os meus pacientes, se eu sou a primeira opção de vocês, se sintam livres para buscar segunda, terceiras opiniões. E aí, se lá não gostar, volta. Estamos aqui, de braços e portas abertas. Eu acho sempre importante, independente da sua do que você precisa, busque segundas opiniões, terceiras opiniões. Eu sempre fiz isso. E depois de passar em 2 profissionais, cheguei no terceiro, doutor Ricardo Lopes, Leônidas Ricardo Lopes, monge, um equatoriano, lá do Hospital de Olhos. Pedi que fosse muito sincero comigo, e ele é muito amável, para mim é como um pai, já há mais de 18 anos comigo na caminhada, ainda volto para os meus retornos, enfim, é uma longa história. E aí, o que foi me dito? Se você não cuidar, se você não fizer o tratamento, em menos de 3 meses você fica cega. Porém, se você fizer as cirurgias, tudo que tem que fazer, os lasers e tudo, ainda corre o risco de ficar cega. E aí veio, o que eu poderia fazer? O que o religioso faz? Vamos orar. Pede a igreja toda para orar. Pode pedir, não tô falando que não pode, não. Mas o religioso vem com os excessos de rituais. Vão subir monte, vão pagar preço, vão ficar sem comer não sei o quê, vão ficar 1 mês sem comer isso. Não tem problema se fizer, mas ficar crente que só isso... E o processo? Se Deus quiser, claro que ele vai... Mas e você entende? Se o médico falou, se você não fizer nada, em menos de 3 meses, tá rompendo tanto vaso no seu olho, que você vai ficar cega. Tá rompendo um atrás do outro. Minha visão tava toda borrada por dentro. Eu só tava vendo... E aí comecei o processo, os tratamentos severos de laser nos olhos. Gente, é como receber agulhado dentro do olho. Você não pode nem comer antes, senão você vomita no médico. O laser dói tanto, como se fossem agulhadas mesmo, assim, que dói aqui atrás no crânio. Dói, queima, arde, finca. Foram muitas sessões. Veio laser, veio a aplicação do anti-VEGF no olho, que é uma aplicação mesmo, vai pro bloco cirúrgico, te seguram, colocam um negócio no seu olho, põe um colírio anestésico só, não é anestesia geral, nada disso, um colírio sozinho. E aí te enfia uma agulha dentro do olho, no branco do olho. Você não pode mexer, tem que ficar quietinho, senão você corre o risco de ficar cego. Apliquei várias vezes isso. Aí veio a cirurgia da vitrectomia para tirar o vítreo do olho. Então, o processo é sobre enfrentar, sobre eu aceitar, sobre eu ouvir o que uma pessoa estudou por anos e mostrou para mim da necessidade. E aí eu escolho. E aí tá na nossa mão. Não é colocar tudo na mão de Deus. O religioso põe tudo na mão de Deus e espera que Deus faça tudo por ele. E aí que vem, é nesse processo aonde é treinado paciência, resiliência, força, aonde a gente se liberta dos medos, porque Deus quer preparar você aí
como Ele quis me preparar, Ele continuou me preparando e te preparando. É sempre um processo, para que lá na frente nós façamos obras maiores, porque Jesus disse que em nome dEle nós faríamos obras maiores do que Ele fez aqui na terra. É sobre o fortalecer no processo, é sobre o despir de nós mesmos, é sobre perder a vergonha para saber comunicar com as pessoas. Muitas pessoas não prosperam pela timidez, pela vergonha, porque não sabe conversar, porque não quer conversar, porque não se permite, enfim. Então eu só estou querendo te dizer que o processo, o enfrentamento, que tira nossas máscaras, que faz a gente buscar ajuda, que faz a gente assumir, isso é humildade, que precisa de ajuda, que precisa do outro. E aí nesse processo você leva a porta na cara, você tem que ter paciência, muita, porque tem gente que vai te tratar muito bem, mas tem gente que vai ser carrasco, sem educação, que vai fazer você voltar um monte de vezes. Tem gente que vai fazer hora com a sua cara, por maldade. Mas também aparece muita gente abençoada para facilitar o nosso processo. Gente maravilhosa, o Dr. Ricardo Lopes é um desses facilitadores da minha vida. E foi um longo processo. E nisso, o que eu aprendi? O que foi treinado no meu cérebro, no meu corpo, no meu espírito? Eu sei, talvez eu tenha que evoluir muito mais, né? Me esvair, né? Como Naamã, mergulhar muito ainda. Para libertar de muita coisa. Mas nesse processo, quanto que Deus trabalhou na minha vida. Quanto eu posso testemunhar. E quanto hoje sou muito mais forte para aguentar os baques que estão aí. Sempre virão os baques. Sempre virão os baques. E é sobre isso. O Senhor nos permite, não nos entrega milagres, porque Ele quer que a gente passe pelos processos para nos tornarmos mais fortes, benevolentes, compassivos, humildes, pacientes, verdadeiros. O religioso, qual que é um dos hábitos do religioso? É claro que a gente não tem que sair contando nossos problemas para todo mundo por aí, né? Mas o religioso, ele sempre vai querer andar no salto, fingindo que tá tudo bem. E aí que tá o problema. Por tanto finge várias formas que tá tudo bem, tá ótimo. Não se utiliza da humildade Tem vizinhos aqui. Que maravilha, que bom ter vocês. Estou quase encerrando a live, acabando de falar sobre milagre. Eu tenho certeza que vocês têm muitos milagres para contar, né? Então, é exatamente por isso que Deus muitas vezes não nos entrega o milagre na palma da mão, porque Ele quer que a gente passe pela caminhada de nos despir do que tem de mal em nós, da nossa essência humana caída, né? Da nossa impaciência, para que a gente deixe para trás nossas fraquezas, porque Ele sabe que lá na frente, imagina, você que tá aqui na live, Elvio, Rafaela, que maravilha ter meus vizinhos, gente, tá aqui em cima, ó. Obrigada, gente, sejam bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês por perto, vizinhos excepcionais. Quando eu me mudar daqui, eu vou sentir muita falta. Não dá trabalho nenhum, graças a Deus. Bênção na minha vida. Então, porque Deus sabe que, eu tô falando para você aí também, o porquê desses processos. Porque Deus, antes que a gente enxergue qualquer coisa, Ele vai olhar para nós. Ele olha para nós. E quando eu era criança, quando você era criança, ele olha para nós assim, ó, mais ou menos assim, ó. Ó, eu sei que você veio desse sistema familiar assim, com esse povo meio assim. Só que eles também são vítimas, entre aspas, né?
Eles são assim porque foram tratados pior do que você. E eles foram trazendo problema para você e tudo mais, né? Só que eu quero que você passe por alguns processos. Vai doer. A culpa não é minha. A responsabilidade é suas aí, é carnal, por conta do pecado seus aí, por conta da desobediência suas aí. Só que se você permitir, eu vou te usar. Se você permitir, você tá crendo em mim? Eu vou te usar. Lá na frente, tá? Lá na frente. Pra você ajudar outras pessoas, pra você libertar outras pessoas, pra você ser feliz de verdade, pra você se preparar de verdade, pra você estar forte, pra ajudar, pra viver a sua própria vida, pra viver seu casamento, pra ter seus filhos, sei lá, pra ter seus negócios, pra ter sua empresa, pra ajudar milhões de pessoas. Esses são os planos de Deus. Para que você seja um bom vizinho, para que você abençoe as pessoas do seu bairro, como que o nosso ex-síndico aqui, que trabalhou aqui por acho que mais de 5 anos, né, Albert? Que a esposa dele cedeu o marido por mais de 5 anos, eu acho, para abraçar a causa de um condomínio com 15 prédios. E o quanto essa pessoa foi preparada nesse processo, imagina. Tá ouvindo reclamação, é treta, é tanta coisa, o dia todo, 24 horas, todos os dias da semana. É para qualquer um, para transformar um lugar, para arborizar, para colocar tecnologia, não é para qualquer um. Só que Deus preparou ele lá atrás. E aqui no residencial, Deus também preparou ele para coisas maiores. Ele aceitou o processo. Ele aceitou o desafio. E nós precisamos, muitas vezes, aceitar os desafios do processo para receber os milagres, o de melhor que vai vir na frente. Enfim, eu acho que vocês já entenderam a mensagem, né? E para finalizar, aí veio o transplante. Mal acabou a visão, chegou, né? O médico falou, ó, chegou nisso aqui, Ana. 50% de um olho só, o outro olho só vulto. Mas para quem ia ficar cego, tá bom demais? Bom demais. Só que mal acabou a visão, o processo da visão, veio o quê? Perda da função renal. E aí foram mais de 5 anos com o Dr. Célio Ferreira Magalhães, meu querido, outro pai para mim. Meu conterrâneo lá de Teoflotone, né? Mas que já mora aqui, ó, há muitos anos em Valadares. E aí, não foi a primeira opção. Eu passei, ele foi o terceiro nefrologista que eu procurei. Lembra? Não fica na primeira opinião. Então, o que aconteceu? Mais de 5 anos com ele, eu consegui segurar a função renal só com a dieta, com medicamento e tudo mais. Mas aí chegou a época da hemodiálise. E aí o processo da hemodiálise, vocês estão achando que é fácil? Você sabe que não é, né? Depender de uma máquina para viver. 3 dias na semana, 4 horas por sessão. Aí que tá. O que o religioso faz? Vai orar para Deus mandar um milagre para sarar, para voltar à função renal. Qualquer um de nós, na verdade, pode fazer. E eu pedi ao Senhor, pedi a Deus, Deus, se for da tua vontade, né? Pedi da visão, pedi do rim, pedi da diabetes, lembra? Infância, desde 10 aninhos, com diabetes, tomando insulina e tudo era eu. Não tinha auxílio da minha mãe, assim, nem emocional, nem nada, nem na dieta. Eu não podia, não estava na possibilidade dela, emocional, nem financeira, nada, nada. Vivemos debaixo de graça e misericórdia. E aí, voltando para a função renal, lá na hemodiálise, também pedi a Deus, mas eu entendi mais uma vez, eu precisava passar por um processo. Entende o que eu tô falando? E aí, para que mais baque? Aí uns vai falar, aí tem gente que vai falar, isso é pecado. Aí tem gente que vai falar, isso é pecado. Valeu, Elbert. Um abraço na Rafaela aí, tá? E nas meninas.
E aí tem gente que vai falar, é pecado, aí tá passando por isso que isso é pecado. Vai ter muito religioso que vai jogar mais peso na vida dos outros, falando que tá passando por guerra, não sai disso, não sai daquilo, vive doente ou aquilo, é por pecado. Tem que subir mais monte. Tem que fechar essas brechas aí, porque é pecado. Pecado, tudo é pecado. Pro religioso, tudo é pecado. Claro que a gente tem que analisar nós mesmos, né? Aonde a gente está pecando e tudo mais, mas não era sobre isso exatamente. Era sobre um efeito, um ciclo familiar, sobre não ter tido condição financeira, um monte de coisa que você já deve ter entendido. Por isso eu trabalho na área familiar. São dinâmicas familiares, disfuncionalidades e tanta coisa. Falta de condição financeira, enfim, bloqueios dos pais, é muita coisa. E a gente sofre, entre aspas, os reflexos, mas nós, quando nos tornamos adultos, nós podemos correr atrás do prejuízo. Ou vou ficar lamentando e ficar pedindo a Deus que faz um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. E eu não vou fazer nada, né? Nós não podemos nos acovardar. Orar sim, se Ele quiser, Ele faz. Mas começa a olhar na sua vida. Se eu já caí dentro do hemodiálise. Aí, posso pedir um milagre? Mas aí, o que tem a saída? Tem o transplante. Quase ninguém aceita fazer um transplante. Sabia disso? A maioria das pessoas morre de medo do transplante. E aí, o que aconteceu comigo lá dentro da hemodiálise? Na segunda sessão, eu já passei a saber, fiz a carta de próprio punho para o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E aí já tive que viajar, início procurando a prefeitura, auxílio da prefeitura, aí é papelada. Olha o processo. Não foi com o meu dinheiro, eu não tinha nem condição. Tem que ir na prefeitura, tem que ir no TFD, tratamento fora de domicílio, tem que ir no Banco do Brasil sacar o cheque, depois tem que prestar conta, depois tem que não sei o quê, aí tem que viajar, aí é uma papelada, você entendeu? É o processo, para trabalhar o quê? Para não desistir das coisas, resiliência, paciência, humildade. Lembra? Vai ter gente ruim fazendo hora com sua cara, vai surgir tanta coisa. Vai ter muita gente maravilhosa te ajudando. Mas olha o processo. E aí que tá o detalhe. No seu processo, você fica esperto, porque vai ter gente para te desanimar. Vai. Eu, dentro da hemodiálise, eu fiquei 1 ano e 3 meses escutando uma pessoa falar para mim: você vai, mas você vai voltar para cá. Olha lá, eu fui. E eu voltei, e detalhe, essa pessoa mexia com obra de magia negra. Uma pessoa legal de conversar, de rir, de brincar. A gente brincava muito dentro da sala branca da hemodiálise. Não é um lugar triste, assim, igual muitos pensam, não. Não é, não. É um lugar onde tem um monte de gente passando por processo, aprendendo sobre a vida, se fortalecendo. Vi muita gente morrer do meu lado. Vi amigos morrerem, vi vários amigos partirem, alguns do meu lado. Passei mal, saía passando mal, acontecia tanta coisa. E eu como é que fala? Com diabetes. A minha glicose baixava, ia lá em 10, 20. Começa a faltar oxigênio no cérebro. Já aconteceu até de técnica de enfermagem e de enfermeira. Tinha pessoas maravilhosas, a maioria maravilhosa, pessoas que estão aqui, ó, para sempre, e sempre que vê, a gente encontra, abraça, conversa, mas também houveram aquelas que, por exemplo, eu tô perdendo oxigênio do cérebro, eu estava, né, pedindo, pelo amor de Deus, traz a glicose, e a pessoa fazendo hora e sorrindo na minha cara e eu quase apagando, quase morrendo. Isso é o mínimo que já aconteceu, mas é o processo do milagre. Tô já acabando a live. E então,
Mesmo assim eu prossegui, com pessoas falando que eu ia transplantar, eu ia morrer no transplante. Uns falando que eu ia transplantar, mas não ia demorar, que eu ia voltar para hemodiálise, mas para honra e glória do Senhor, já quase 13 anos já, né? Rim pâncreas aqui. E então, continuei viajando para Belo Horizonte, fui escrafunchada dos pés à cabeça, do nariz, dos olhos, dos ouvidos, do fio de cabelo. Todos os meus orifícios foram cutucados, todos cutucados, investigados para liberar para o tal transplante. O processo é para você ter humildade, você ficar forte. Tá entendendo o que eu tô falando? Não adianta. É muito fácil querer milagre sem passar pelo processo. E não só isso, né? Envolve muito mais coisas. Então, prossegui, né? Levando portada na cara, sendo muito amada por uns, odiada por outros. Quando eu cheguei a transplantar, tiveram pessoas para falar que eu ia voltar para lá, porque e quem transplanta fica metido, até isso. Tem gente que quando você receber seu milagre, eles vão querer que você perca o seu milagre, ou vai falar que só porque recebeu você tá metido. E sabia que tem muita gente que por conta do emocional frágil volta pela culpa, sabia? Se sente tão culpado, nossa, agora eu ganhei o meu milagre, meus amigos estão lá sofrendo. A gente tem compaixão, a gente sofre sim, mas eu tenho que entender, cada um tem uma parte do seu processo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo? Deixa um likezinho aí. Então, entenda, quando você receber seu milagre, toma cuidado para você não se sabotar. Para não... Entenda que tem pessoas que vão ficar para trás, sim. Mas elas têm que viver o processo delas. Das atitudes delas, das decisões delas. Lembra? Cuidado para você não se sabotar. Por conta da culpa. De achar que você não merece o seu milagre. Aquilo que você recebeu. Por conta dos outros que ficaram para trás. E aí, em um belo dia, onde meu sangue estava sendo desperdiçado, eu com anemia profunda, por conta de problemas lá, que eu não vou citar aqui, para não comprometer pessoas, meu sangue jogado fora, eu tomando Noripurum, quem trabalha na área da saúde aqui vai saber o que é isso, eritropoetina, Noripurum, para produzir glóbulos vermelhos, para sanar anemia e tudo mais. Mesmo assim, por erros de algumas pessoas, de coisas que estavam acontecendo com a máquina, meu sangue estava sendo tirado da máquina e jogado fora, para tirar o ar da máquina e jogado fora, tirado e jogado fora. Aí eu vi na Tapoé cheia de sangue, meu sangue é vida, sendo jogado fora. Já tinha 1 ano e 3 meses, foi o único dia que eu fiquei nervosa. Eu falei, me tira, me desliga dessa máquina. Me desliga dessa máquina. Me desligaram e eu fui embora. Na semana, meu transplante saiu para a honra e glória de Deus. E aí eu recebi a ligação. Ana, o transplante saiu dos médicos. Aí nesse processo eu conheci várias equipes de nefrologia, da endocrinologia lá no Hospital das Clínicas, né? E tudo mais. E o médico que me ligou, que é o que era o responsável pela endocrinologia na época, o doutor doutor Marcelo Sanches, maravilhoso, bênção, outra bênção, tantas bênçãos que vão aparecer na nossa vida no processo, e muita gente não quer passar pelo processo e deixa de receber bênção, de conhecer pessoas incríveis, de conectar com pessoas incríveis, de aprender coisas incríveis. E de poder aprender para ensinar para os outros também.
E aí o doutor Marcelo Sanches ligou e falou pra mim: Ana, o transplante saiu. Só que é o seguinte, vem, mas não vem correndo demais, não. Porque você tem que chegar aqui viva. Mas o quanto antes você chegar é melhor, você sabe, né? Porque quanto mais os órgãos ficam esperando. Sejam bem-vindos, todos chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês aqui. Que honra. Eu vou deixar a live gravada, assista desde o início, tá bom? Assista. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E compartilha. Compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas recebam seus milagres e se tornem pessoas fortes. Que saiam por aí curando pessoas e não adoecendo pessoas. Tá bom? E para finalizar, ele me disse: Ana, saiu, só que você tá concorrendo com mais 5 pessoas. Olha aqui, gente, eu nem limpei minha unha, pintei a cega, né, a deficiente visual. Sabe por que eu ainda consigo pintar minha unha? Mas não limpei não, porque eu era manicure. Eu comecei a fazer dinheiro com 10 anos de idade. Com 10 anos. Porque meu pai já tinha morrido, minha mãe não tinha condição financeira. E nisso eu aprendi muito. Então faço pelo rumo, como diz o povo, né? Mas vamos lá para finalizar. Aí, daqui a pouco, eu vou sair daqui e vou limpar, né, os cantos com acetona. Tudo malemar. A gente deixa de ser perfeccionista, inclusive, porque o perfeccionismo adoece muitas pessoas. O perfeccionismo é um bloqueio, não é uma qualidade, sabia? E eu era perfeccionista. Eu me cobrava demais, eu me punia demais. E no processo, Deus me falou: ei, para com isso, você vai morrer assim. Me deixou até cega. Deixou não, né? Ele não deixou não. Ele permitiu. Não deixou eu ficar totalmente cega, mas ele ainda me estancou, né? Me livrou do pior. Mas até a cegueira ajudou eu parar de ser perfeccionista. No processo a gente larga de ser besta, a gente deixa de ser vaidoso, a gente deixa de cobrar demais de nós mesmos. E mesmo assim a gente tem muita coisa para tratar para frente. A gente vai vivendo e aprendendo para sempre, né? Eu tenho muito a aprender. Mas então, para finalizar mais uma vez, quantas vezes eu falei isso aqui? E aí o médico falou: Ana, você tá concorrendo com mais 5 pessoas. Vem, mas vem devagar, tá? Deixa o celular ligado. E aí, quando a última prova, que chama prova cruzada, no momento que ela sair, a gente liga para avisar. E aí, se não for para você, o que acontece? Você volta. Vai, eu arrumei um táxi aqui igual uma doida. Mas fui tranquila. Sabe o que é uma paz? Eu não sabia se era para mim, se não era, eu fui de boa. Cheguei lá na portaria do hospital. Aí eu falei: é pra você mesmo. Eu falei: gente, que notícia é essa? Vai eu receber meu rim, meu pâncreas agora? Largar diabetes? Sair da hemodiálise? Eu tava com 27 anos, né? Então foram 17 anos de diabetes dependendo de insulina. E aí o que aconteceu? Fiz os pré-operatórios lá, tudo muito rápido, né? Aquela história. E foi só eu e minha mãe. E como é bom ter, né, nossa mãe do nosso lado. Como é bom ter alguém do lado, né? Um cônjuge, um irmão, sei lá, uma sogra, uma nora, não sei. Uma boa companhia do lado nesses momentos, né? Minha mãe, a cirurgia começou 1 da manhã. Minha mãe ficou exatamente... Imagina, você é pai, você é mãe aí. Imagina, você que é pai e é mãe. Minha mãe ficou 13 horas na porta do bloco, sozinha, me esperando. 13 horas de cirurgia. E o médico que me fechou, o doutor Marcelo Sanches, que me ligou, foi o que me fechou. Colocou o pâncreas. Primeiro colocaram o rim, né? A outra equipe pôs o rim, eles voltou. Saiu da casa dele, pôs o pâncreas, me fechou e voltou de embora. E foi ele que chamou minha mãe. Vem cá,
Vem cá ver ela. Eu imagino uma mãe ficar 13 horas sozinha na porta, de madrugada, na porta de um bloco cirúrgico, sentada, esperando uma filha sair. Não é mole não, né? E a gente aprende muito nesse processo. Só que tem hora que a pessoa não aguenta. Depois disso, minha mãe teve muitos problemas também, porque ela já vinha trazendo muitas coisas. Sobrecarga, sabe? Enfim, mas é isso. E aí, mas foram pessoas lá dar auxílio, algumas pessoas que já tinham filhos transplantados, marido transplantado, do setor lá, né, do 13º andar. Foi lá levar cafezinho para ela, conversar um pouquinho com ela. E nisso fizemos muitas amizades, conhecemos muitas pessoas. 1 mês internado, 5 dias no CTI, entubada. No total, 1 mês internada, tudo correndo direitinho, mas tive que ficar, né? Porque 2 órgãos, uma história toda. Quase morri por conta de um erro lá. Colocar soro com potássio, quase morri. Depois, mais 1 mês num flat lá em Belo Horizonte. Voltando no hospital, dia sim, dia não, para fazer exame. Já não tinha veia, era tirando sangue na veia do pé. Nossa, pai. Gente, uma luta, mas um processo. E aí veio o meu milagre. E aí, o que as pessoas chegam hoje e falam assim? Isso é um milagre. Todos os meus médicos, isso é um milagre. Os meus médicos, eles falam, você é um milagre. E muita gente acha que milagre a gente vai ganhar sempre de mão beijada, sem passar por processo. Podemos sim ter esses milagres extraordinários? Podemos. Mas quando nós, em nossa sã consciência, entendemos que a gente precisa fazer algo, que a gente pode fazer algo, que a gente tem que obedecer a autoridades, especialistas, médicos, que essas pessoas são capacitadas pelo Deus Criador. Se nós não passarmos pelo processo, nós não vamos receber o milagre. E você entendeu, né? Para que é o processo? Fortalecer, preparar, trazer humildade, tirar vaidade, tirar orgulho, tirar egoísmo. E a gente ainda tem que transformar tanta coisa depois, né? Para sempre. E aí que vem uma pessoa que hoje trabalha com família, ou você aí, com o que você faz, eu não sei. Às vezes somos subestimados, às vezes tanta coisa, né, pode acontecer, afrontados. Vem pessoas muito amorosas, mas vem pessoas muito covardes também para se deparar conosco, mas mal sabem quantos processos já passamos, mal sabem sobre o quanto nos tornamos mais fortes, resilientes, pacientes, mal sabem o tamanho do nosso Deus, mal sabem o tamanho da nossa fé, não é mesmo? Quantas pessoas nos subestimam, não é mesmo? Muitas vezes a gente faz meio que de bobo, não é? De frágil, de fraco, mas não sabe o leão que tem dentro de nós, não é? O que é isso? São os processos que faz surgir em nós, sabe o quê? Não é um gatinho, não. É o leão da tribo de Judá. O leão da... Por mais que a capa pareça tão frágil, que tá aqui o leão da tribo de Judá, porque a palavra inclusive fala, nós somos templo dele. A palavra fala que nós somos pequenos deuses, só que a gente precisa se limpar, né? E é no processo que desperta em nós o leão da tribo de Judá. O mal contra nós não vence, não. Ele pode vir afrontar, ele pode vir querer cutucar, mexer, vai sair frustrado. Entendeu? Porque vale a pena passar pelo processo? E é isso.
Obrigada por todos vocês que chegaram aqui. Nossa, quantas pessoas! Deixa eu ver aqui. Rafael Freitas, TH Melo, Ribeiro, Haha, eu acho que é isso, né? Guilherme Caldeira, Romário Júnior. Nossa, gente, tantas pessoas passaram por aqui. Marcos, Felipe, Oliveira, Sueli, enfim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Que o Senhor... Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí. Que Deus continue abençoando sua vida, tá? Que você siga firme no processo. Crente que o milagre tá aqui, ó. Tá logo à frente. Tá logo à frente. Tá bom? E que se há sobre a sua vida qualquer jugo, peso, culpa, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Se a sua mente está perturbada por ansiedade, por depressão, por pensamentos intrusivos, por opressão, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, que Ele vai agora, aonde você está, que Ele dê ordem aos anjos dEle para lutar no mundo espiritual, para que afaste essas dardos, essas setas do maligno que fica querendo te afrontar. Você, o nosso Deus, nós somos muito, infinitamente mais fortes do que qualquer mal que vem chegar, que quer se aproximar. Enfim, assista o início da live para você entender melhor o que eu tô falando aqui, tá bom? E que Deus continue te abençoando. Viu? Siga firme, firme no processo, que os milagres estão logo ali. Logo ali. Tá bom? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.